Olá a todos! Vamos para mais uma aula de Cálculo 3 e o assunto dessa videoaula, autovalores repetidos. Então, peço que vocês curtam o vídeo para poder apoiar esse projeto e vamos para a nossa aula. Então, nós vamos partir de um exemplo e tentar encontrar o conjunto fundamental de soluções desse sistema. Então, o procedimento básico, o passo a passo que foi apresentado nas videoaulas anteriores, inclusive o link da playlist está na descrição do vídeo, é o seguinte: nós vamos encontrar os autovalores da nossa matriz A. Encontrando os autovalores, nós vamos encontrar que, nesse caso, nosso único autovalor é o lambda igual a 2. Beleza, então o lambda igual a 2 é nosso único autovalor. Observe que a multiplicidade algébrica aqui é igual a 2. Vamos encontrar um autovetor. Então, ao encontrar o autovetor, realizando as contas, então, fazendo essas manipulações, nós vamos concluir que o conjunto de todos os autovetores associados ao lambda igual a 2, ou seja, o autoespaço associado ao lambda igual a 2, é apenas o espaço gerado pelos vetores 1 e menos 1. E aí, nós temos uma primeira solução, que é E elevado ao alto valor vezes t, vezes o vetor 1 menos 1. Qual é o problema desse cenário? É que note que precisamos, como a nossa matriz é 2 por 2, nós precisamos de duas soluções linearmente independentes. Encontramos uma solução x1. Nós não vamos conseguir encontrar uma solução x2 de imediato, por quê? Porque a dimensão do autoespaço aqui é 1. Se a dimensão do autoespaço fosse 2, aí vamos supor que aqui tivesse, por exemplo, o vetor 0, 1, aí a nossa solução 2 seria e elevado a 2t vezes o vetor 0, 1. Mas como não é o caso, a grande pergunta que fica é como encontrar a nossa solução x2. Se vocês observarem direitinho, voltando para a equação dos autovalores e tentando fazer uma conexão com aquele assunto de EDOs de segunda ordem, com coeficientes constantes, deixa eu só ajeitar aqui, note que essa equação aqui é uma equação do segundo grau, onde o delta dá zero. E aí, dando o delta igual a zero, nós tínhamos um procedimento para poder trabalhar problemas como esse. Então, nós vamos executar exatamente essa primeira ideia. Eu vou imaginar, então vou até chamar de ideia 1. Ideia 1, que é o quê? Eu vou tentar reproduzir exatamente o que aconteceu lá na IDO de segunda ordem. Então, eu vou considerar x2 uma solução que seja da forma t vezes e elevado a r vezes t, vezes um vetor, vou chamar de vetor u aqui, só para poder diferenciar com aquele v ali. A priori, num primeiro momento, eu não sei o valor de r e u, mas a gente está projetando que talvez venha a ser os autovetores. Mas vamos deixar genérico, porque aí nosso objetivo é descobrir qual é o valor de r, qual é o vetor de u, que vai ser solução do sistema x' igual a vezes x. Então, pegando essa informação e substituindo nessa equação, nós vamos obter o seguinte. Do lado esquerdo, na hora que eu derivo essa função, nós vamos ter que usar a regra do produto. Então, vai ser derivada do primeiro vezes o segundo, então vai ficar e elevado a rt vezes u, mais o primeiro, que é o t, multiplicado pelo derivada do segundo, que é r vezes e elevado a rt vezes u. Por uma questão estética, me permitem só trocar a ordem aqui e colocar um r vezes t. Isso é a derivada do lado esquerdo. Isso tem que ser igual a vezes o vetor x2. Então, eu vou pegar essa informação e substituir. Então, vai ficar t elevado a rt vezes u. O t elevado a rt é um escalar. É muito importante perceber isso. Só que eu vou fazer o seguinte. Eu vou organizar o sistema da seguinte maneira. Eu vou deixar de um lado a igualdade todo mundo que está multiplicado por e elevado a rt. Não, na verdade, eu vou deixar todo mundo do lado esquerdo. Acho que é até melhor. Então, vai ficar e elevado a rt vezes u mais r t elevado a rt vezes u menos esse escalar eu posso jogar para fora e aí vai ficar t elevado a rt vezes a u.
Isso tudo igual a zero. Vou deixar todo mundo no lado esquerdo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou meio que agrupar de tal maneira que aqui fique só o e elevado a rt. Então vai ficar e elevado a rt vezes o vetor u. E aqui eu vou colocar em evidência o t elevado a rt. Então t elevado a rt vezes. Então aqui vai ficar um RU, é um restaurante universitário, menos AU. Isso tudo igual a zero. Por que eu fiz essa separação? Porque se nós pensarmos dentro da teoria da álgebra linear no espaço vetorial, onde os vetores são as funções, eu posso enxergar esse vetor como vetor V1, esse vetor como, perdão, esse escalar como escalar C1, perdão, este vetor é o meu vetor V1, aí esse meu escalar seria o C2 e esse cara seria o meu vetor V2. Só estou pensando assim, em linguagem de álgebra linear. Acontece que, para isso aqui ser zero, a única possibilidade que é possível é se C1 e C2 for igual a zero. Porque observe, essa igualdade tem que ser verdadeira para todo T. Na verdade, vou até mudar a perspectiva, vou trabalhar como se os vetores fossem função, só para efeito de imaginação. Observe que a única possibilidade desses caras se anularem é se quem está acompanhando ele for zero. Porque já que o U é constante e o RU menos AU estão fixos, a única possibilidade disso dar zero é se U é igual a zero, ou seja, quem está multiplicando pelo E elevado a RT é zero, e se essa expressão dentro de parênteses é zero. Acontece que, então, se U é igual a zero, por conta disso, o lado direito já fica automaticamente igual a zero, e aí a sua solução necessariamente é fazer o U igual a zero. Só que aí se você faz o U igual a zero, você tem uma solução nula. E não interessa. Então, essa ideia número 1 acabou que não foi uma boa ideia. Porque ao você tentar supor que a sua segunda solução é da forma t vezes e elevado a rt vezes u, você acabou concluindo que a sua solução tem que ser nula. E, na verdade, qual foi o problema desse cenário? No fundo, essa informação que está aqui do lado direito era até uma informação rica. Porque se você observar, dizer que isso é igual a zero é dizer que AU é igual a R vezes U. Então, você diria que U é o alto vetor e o R é o alto valor, o R é o alto valor e o U é o alto vetor associado a R. O que atrapalhou, vamos dizer assim, a nossa conclusão foi esse U aqui. Porque o U dando zero meio que babou o ovo, como as crianças gostam de dizer. Ou melou o pique, que acho que é melhor. Então, como melou o pique, talvez, na hora de pensar na nossa solução, eu deva colocar algum vetor multiplicado por E elevado a RT. Não deixar só T vezes E elevado a RT. Então, dito isso, vamos para a nossa ideia número 2. Qual vai ser a nossa ideia número 2? Então, deixa eu colocar aqui. Ideia 2. Nós vamos colocar que o nosso x2, na realidade, vai ser t elevado a rt vezes um vetor u mais e elevado a rt vezes um vetor w. E aí, quais são as informações que eu quero descobrir? O r, o u e o w. Bem, então, substituindo no sistema x' igual a x, observe que vai ficar um sistema relativamente grande, mas dá para desenvolver tranquilamente. Então, aqui vai ficar, derivando aqui, vai ficar, pela regra do produto, já vou agrupar com u, né? Então, derivada do primeiro vezes o segundo, mais primeiro vezes a derivada do segundo. Isso tudo está sendo multiplicado pelo vetor u, mais r elevado a rt vezes w, igual a vezes isso. Então, eu já vou até organizar, né? Porque a vezes esse vetor, eu posso botar o t elevado a rt para fora, porque é um escalar, a vezes u. E aqui vai ficar mais e elevado a rt, a vezes w. Então, vamos reorganizar aqui a nossa conta. Eu vou tentar reorganizar de tal maneira que eu vou deixar de um canto t elevado a rt e e elevado a rt. Então, vamos ver quem faz parte do bonde t
E elevado a RT. Então, aqui vai ter um R vezes U, ok? E do lado direito, na hora que você passa para o outro lado subtraindo, vai ficar menos A vezes U. Agora, eu vou olhar quem faz parte do bonde E elevado a RT. Então, o E elevado a RT, nós temos o vetor U, que é esse cara aqui, mais R vezes W, menos AW. Isso tudo igual a zero. Então, pensando naquela mesma analogia, já que U, W e R estão fixos, então quem está multiplicando T elevado a RT tem que ser igual a zero. Ou seja, aqui, já que eu vou igualar a zero, vocês vão perceber que AU é igual a R vezes U. E do lado direito também tem que ser igual a zero, só que eu já vou fazer de maneira interessante, que é o seguinte. Aqui vai ficar U mais... Aí observe que aqui tem W, aqui tem W. Eu vou reescrever da seguinte maneira. R... Então, vou devagar, né? RW menos AW igual a zero. E aqui eu só vou reescrever de tal maneira que fica o seguinte. Bem devagarzinho. U mais esse RW, eu posso escrever como R identidade, menos AW. AW não, perdão, menos A, vezes W igual a zero, porque eu estou botando o W em evidência. Eu posso até botar o menos W em evidência, né? Colocando menos aqui, aí fica menos aqui, mais aqui. Então, isolando o U da expressão, nós vamos obter que U é igual a menos R identidade vezes W. Vamos entender qual é o nosso resumo? Nosso resumo é o seguinte. Resumindo, para você achar os U, W e R que seja solução do nosso sistema, a primeira coisa a perceber é que AU é igual a RU. Em outras palavras, o U é autovetor e o R é o autovalor. E a segunda coisa a perceber é que A menos o nosso autovalor identidade multiplicado pelo vetor W tem que ser igual a U. Note que, assim, primeiro você identifica quem é o U através dessa equação. Depois que você encontra o U, você realiza esse procedimento. Então, inclusive, esse W aqui, ele tem um nome. Esse W aqui, a gente costuma dizer que ele é um autovetor generalizado. Portanto, qual vai ser o resumo do nosso procedimento? Vamos fazer esse resumo aqui. Deixa eu só ajustar aqui. Então, é o seguinte. Quando você tiver uma situação onde o x2, onde você tem esses autovetores generalizados, o seu x2 vai ser o quê? Você vai colocar o t elevado a rt vezes u mais elevado a rt vezes w. E é só pensar da seguinte maneira. Esse elevado a rt vezes u já é o seu x1. Aí o que você vai fazer? Inspirado lá na EDO de segunda ordem, para essa solução você vai multiplicar por t, que seria o t vezes x1. E aí, então, na hora de fazer o procedimento, qual é o primeiro passo? Você chegar nessa situação, encontrar os autovalores e os autovetores de maneira tradicional. Então, fazer AU igual a R vezes U. E o próximo passo é só você observar o seguinte. Então, vamos observar a nossa conclusão. Você vai ter que encontrar U em função dessa operação. Então, vai ser A menos R vezes identidade, onde o R é o nosso autovalor. Você vai ter que encontrar um vetor W que cumpre essa condição. Então, retornando para o nosso exemplo, como é que nós faríamos? Então, no nosso exemplo anterior, nós tínhamos, por exemplo, que x' era igual a, vamos lá do início, até copiar e colar essa informação aqui. Esse sistema, tínhamos esse camarada aqui, e aí o que nós tínhamos que fazer? O nosso alto valor era 2, né?
Então nós tínhamos que montar o seguinte sistema, para poder encontrar nosso autovetor generalizado. Nós vamos ter que fazer A menos, duas vezes a identidade, então é subtrair por 2 aqui, então vai ficar menos 1, 1 e 1. Nós vamos ter que multiplicar esse camarada pelo vetor W. Vamos dizer que o nosso vetor W ele tem as coordenadas A e B. Então vamos multiplicar por AB. E isso tem que ser igual ao nosso autovetor U. O nosso autovetor U, vamos encontrar aqui, cadê? É o vetor 1 menos 1. Então, eu vou retornar aqui e substituir por 1 menos 1. Então, resolvendo aqui o sistema linear, note que nós vamos ter o seguinte sistema, né? Vai ser menos A menos B igual a 1, A mais B igual a menos 1. Então, resolvendo esse sistema, note que fica equivalentes, então eu posso até trabalhar com o sistema de baixo, porque note, ao escalonar aqui vai zerar. Então aqui nós vamos ter o A mais B igual a menos 1, o que é bom, porque o W, na verdade, você vai acabar tendo mais de uma solução. E isso nos permite dizer o seguinte, que, por exemplo, B é igual a menos 1 menos A. Como nós temos infinitas soluções, basta escolher um valor de A que você obtém um valor de B. Então, pode ser qualquer valor, porque nós temos uma variável livre aqui. Então, digamos que o meu A seja igual a 0. E lembre-se, o vetor W ele tem coordenadas A e B. Se A é igual a 0, nosso B é menos 1. Então, como é que fica a nossa solução geral? Nossa solução geral fica o x de t igual C1 vezes a primeira solução. A primeira solução era E elevado a 2t multiplicado por 1 menos 1. Isso é referente à primeira solução. A segunda solução era o quê? Era você fazer t vezes essa solução, E elevado a 2t, 1 menos 1, mais, agora sim, E elevado a 2t, multiplicado agora pelo seu autovetor generalizado, que é o 0, 1. 0 menos 1, perdão. 0 menos 1. E voilá! Nós temos as nossas duas soluções. Claro, fica como exercício verificar que, de fato, essa solução forma um conjunto fundamental. Em outras palavras, enxergando isso como um x1, posicionando como vetor coluna, e agrupa isso, faz a soma dos vetores, enxerga isso como x2 e posiciona na segunda coluna, falta verificar que o determinante é diferente de zero. Mas, ou seja, que os vetores são linearmente dependentes. Fica como exercício. Mas não é muito difícil perceber que esse fenômeno vai acontecer. Então, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E esse é o procedimento. Então, se eu fosse resumir essa videoaula em 144 caracteres, é o seguinte. Passo 1, vamos dizer assim, resolve novamente para encontrar o x1. Depois que você encontrar o x1, para encontrar o x2, o que acontece? Você faz t vezes o seu x1, mas para achar o vetor w, você usa essa relação. Então, qualquer dúvida, me coloca à disposição. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.